Fala galera, tudo bem? Aqui com vocês o Flávio, o seu apresentador mais veloz de todos os tempos. Eu vou fazer o possível para esse não ser o episódio mais rápido de todos, tá bom? É isso, roda a vinheta, Luiz. Pessoal, sejam muitíssimamente bem-vindos a mais esse episódio do Podãocast, onde a gente vai estar tratando aqui sobre a base do seu trono. Seu, no caso, o trono de Deus, não o seu, o dele. E eu tô aqui com convidados muitíssimamente especiais. Lígia Helena do meu lado esquerdo. E aí, pessoal? E Eduardo Amaral do meu lado direito. Bom dia. Ambos patrocinados pelo Nubank. Se tivesse sido combinado, eles não teriam vindo com camisas combinando. É isso, e vamos começar, né? A tirinha dessa semana, ela não veio com memes, pra tristeza do nosso Luiz, amante de memes nas tirinhas. Mas temos aqui um assunto muito relevante a ser tratado. O equilíbrio entre amor e justiça. Deus é amor, mas é justiça também? Deus é só amor ou Deus é só justiça? Onde entra essa questão? A tirinha ela vem mostrando uma moça e um rapaz, um ao lado do outro, vai aparecer aqui na tela. Enquanto a moça tenta colocar o peso na balança que está entre eles ali, só do lado do amor, o rapaz tenta colocar o peso só do lado da justiça. E no último quadradinho, vem Deus colocando os dois pesos de maneira equilibrada. A lição também começa abordando a questão sobre o edifício... Como é o nome mesmo, Eduardo? Burj Khalifa. O edifício Burj Khalifa. É que o Eduardo decorou o nome, eu não consigo. Eu não consigo ter essa habilidade, é muita dificuldade pra mim. Que fica em Dubai, que tem sua estrutura, assim, o potencial de sua estrutura deveria ser prejudicado pelo local onde ele é construído, terreno arenoso, não se deve construir coisas muito altas, e simplesmente o prédio mais alto foi construído lá. E toda a obra engenhosa de engenharia que foi construída em torno disso. E onde isso se relaciona com o que a gente vai abordar aqui hoje? O reino do universo deve estar fundamentado em algo ou alguém. Vamos discutir sobre isso. O que esse alguém deve ter? Quais são as características? Eu vou dar um spoiler pra vocês, esse alguém é Deus, tá? Deus eu não me aguento, eu sou o cara dos spoilers, não tem como. A gente vai discutir um pouco sobre o caráter divino e sobre a oposição a ele, que foi dada por Lúcifer, no caso Satanás, o adversário, a antiga serpente, o diabo. O cara tem nome pra caramba, viu? Tinhoso. Não vamos começar, calma, a lista é longa. Mas então... sobre primeiras impressões assim da lição, o que vocês acharam? Lígia, você gostaria de falar alguma coisa primeiro? Sobre primeiras impressões, eu acho que a lição, ela veio tratar de uma coisa muito legal, que é essa questão de Deus é amor, mas é justiça também, que a gente trata tanto na nossa igreja, né, essa questão do caráter de Deus e como a gente observa o caráter de Deus e como é em realidade o caráter de Deus. Então... Tô ansiosa por falar sobre isso. Como você observa o caráter de Deus? Já que você levantou essa daí só? Como eu observo o caráter de Deus? A gente sabe que as pessoas, né, elas veem dois viés. E que você precisa ficar no meio desse viés. Mas geralmente as pessoas vão para um lado legalista e geralmente as pessoas vão para um lado muito liberal. E mediante esses dois viés que são os mais comuns, né, que as pessoas enxergam, eu diria que eu sempre tendo pro lado legalista, então eu sou uma pessoa que sempre precisa se lembrar da graça, eu sou uma pessoa que sempre precisa lembrar e retornar a esse viés do meio. É claro que tive meu lado liberal, mas a gente vai encaixando assim as pecinhas. Eu acho interessante isso porque entra um pouco na questão que o Murilo trouxe na lição passada, né? Uhum. Ele fez um comentário que eu achei muito relevante, que foi sobre... por que existem tantas igrejas diferentes, né? É porque existem muitas pessoas diferentes. E eu achei esse comentário fantástico. Eu acho que entra um pouco nisso, né? Muitas vezes a gente tem dificuldades diferentes durante a nossa jornada de fé. E o problema é quando essas pessoas, elas se unem, às vezes assim, a gente tem os dois vieses. Aí se pessoas que têm o viés liberal se unem e eles decidem que aí eles vão fazer uma doutrina a partir do viés dele, isso torna uma igreja. E isso torna uma igreja também no legalismo, isso vai se tornando e vai ter os vários
padrões. Só que o problema é quando a gente não está disposto a ouvir realmente o que a Bíblia está dizendo. Porque a Bíblia é o único viés de Deus, como a Tirinha mostrou, em que ele consegue colocar esse amor e essa justiça no mesmo patamar e consegue equilibradamente viver. Perfeitamente colocado. Eduardo, Cara, eu sua vou primeira impressão. continuar na minha primeira impressão, dá pra ligar exatamente com o que a Lígia terminou de falar. Perfeito. Porque assim, a gente tem um privilégio muito grande de já ter tudo provado como a história está andando, né? Então a gente viu, tem a parte da história onde tudo era perfeito, antes de não existir pecado, que era onde surgiu a dúvida do se Deus realmente deveria estar onde ele está, se ele deveria reinar o que ele reina, se ele era realmente merecedor. E foi a dúvida que Satanás colocou, né? E a gente tem o privilégio de ver como a história se desenrolou e ver que realmente ele tem, né? A gente já tem a resposta, né? Sim, foi o que você falou, literalmente a Bíblia. A gente tem o privilégio de ter um livro que conta a história toda e a gente pode ler e falar assim, cara, realmente, ele é justo e amoroso. Porque, como o Murilo também comentou na lição passada, a questão de que ele não contou, mas quem morreria no seu lugar, quando você quebrasse ali, era ele. Sabe? Então, ele é justo, porque alguém tinha que morrer. E ele falou assim, não jogou... Lógico, a gente tá pagando o preço do pecado, de ter se desvinculado de Deus, mas Deus quer resgatar a gente, mas de uma forma justa. Então, ele, em vez de fazer a dor, que seria muito mais imensa se ele não fosse misericordioso, cair sobre nós, ele pega sobre ele perde a própria vida para salvar a gente. Então, cara, isso é maravilhoso para mim. Perfeito. Dadas as primeiras impressões, contrariando a impressão que o pessoal tá tendo ali agora de que eu esqueci de orar, não esqueci não. Vamos lá, vamos fazer uma oração agora pra gente realmente começar a entender mais sobre esse tema. Você pode fazer a oração pra gente, Lígia? Claro. Bendito e bondoso Pai, muito obrigada, Senhor, porque você é quem você é. Pai, por favor, Senhor, que nessa lição a gente possa entender mais sobre seus atributos, seu caráter e principalmente sobre essa questão de quem é você e a quem nós devemos adorar. Que, por favor, Senhor, teu Espírito esteja conosco para que nós falamos das tuas verdades e que você não deixe que nossos efeitos de caráter se interfiram aqui, como a gente já tinha falado. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eita glória. E que não interfiram mesmo, porque defeito de caráter é o que não falta. Ser humano é um negócio complicado, né? É verdade. E dessa complicação surgem diversas ideias diferentes, assim como na cabeça de Lúcifer surgiu a ideia de que ele poderia ser igual a Deus. E ele teve vários argumentos para convencer uma galera no meio dos anjos. Olha, você tá achando aí que não? Eu sou muito esperto. Esse tipo de coisa não funciona comigo. Cara, era um anjo. Um anjo. Eles estavam lá assim, ó, pertinho de Deus. Lúcifer, abaixo da trindade ali era Lúcifer. Dos anjos era o top 1. E o cara caiu, né? Assim, caiu por pura arrogância. Então, cuidado. Mas sobre esse argumento dele para convencer tantos anjos, como ele chegou em um argumento que pudesse convencer essa galera de que, Deus que é perfeito e sua lei, que é perfeita também, porque a lei a gente entende como um resumo do caráter divino, certo? A lei resume ali a justiça, o amor e a verdade de uma forma muito enxuta pra gente ter essa noção, né, da questão. Mas como que ele conseguiu chegar a um argumento que conseguisse convencer os anjos? Eu acho que, primeiramente, a gente tem que falar sobre que argumento é esse, né? Exato. Então, já foi falado, é claro, na primeira e na segunda lição, principalmente quando contou a história de Lúcifer. Porém, relembrando, é claro, porque esse é um podcast, vai que tem uma pessoa assistindo apenas esse aqui. O argumento que ele fez. Quem disse que Deus tem que ser Deus? Em quem colocou ele no comando? Então ele virou para os anjos e falou assim: Jesus, ele manda em vocês. Por que é que vocês, com as suas perfeitas... porque anjos eram muito espertos, né? Então, com a sua intelectualidade, por que você não pode tomar suas próprias decisões? Por que você tem que ser comandado por Jesus? Afinal, você não é livre? Então isso aí não é liberdade. Se fosse no meu governo, eu daria liberdade para vocês poderem fazer o que vocês querem fazer. Então essa é a primeira questão. Lúcifer pegou e falou assim: quem diz que Deus tem que mandar na sua vida? Por que você não manda na sua própria vida?
Que é o mesmo argumento que ele usa isso até hoje, né? Quem disse que você não pode beber? Quem disse que você não pode fazer isso? Quem disse que você tem que amar o próximo? São perguntas que já têm resposta, a gente já conhece a resposta, mas mesmo assim ele lança pra poder gerar pulguinha atrás da orelha. Aquele negocinho tipo, não, mas será que essa resposta é a resposta mesmo? Será que eu realmente sei a resposta? Porque quando a gente faz uma pergunta muito óbvia, a pessoa tende a pensar, será que é essa mesma resposta? Não pode essa pergunta ser tão simples assim. Você tá fazendo o Enem, vem uma pergunta, quantos carros estão estacionados se tem 5 carros estacionados? Você fica, não, algo de errado não tá não certo. não tem como ser 5. A dúvida vem da simplicidade do questionamento, eu acredito, né? Então, lá o governo de Deus era bom, mas eles não conheciam outra coisa. Então, Certo. eles falam assim, será que não poderia ser melhor se eu comandasse isso? E aí vem a questão de você se colocar no lugar de Deus. E aí a gente vai falar sobre a autoridade divina, né? O que dá a autoridade para Deus. Por que Deus? Por que ele? Porque foi o argumento de Satanás, né? Por quê? Por que não pode ser eu? Porque, pô, Deus tá subjugando a gente, né? Então por que, Eduardo? Por quê? Porque o que qualifica Deus como sendo o governante certo? Cara, eu Às quero vezes dar uma resposta. Hum. Só que, tipo assim, porque Deus fez tudo, sabe? Certo. E ele prova o seu amor, sua justiça e tudo mais. Só que eu queria dar uma resposta mais elaborada, sabe? Mas eu não tô conseguindo pensar em alguma coisa agora. Porque ele fez tudo. Logo, ele tem direito a tudo. Mas a questão, por exemplo, quem te gerou foi sua mãe. Sim. Ou seja, você deve toda essa obediência à sua mãe? Porque foi ela que te gerou? Eu acho que eu devo obediência e respeito, né? Mas eu acho que não o nível que a gente deve a Deus. Porque minha mãe também é humana, então ela é falha, né? Então, tipo assim, eu acho que... não falando mal da minha mãe, eu te amo, pelo amor de Deus, você criou eu da melhor forma possível, tá? Mas assim, nós sabemos que nós erramos. Um dia nós seremos pais, mães, e nós vamos errar, né? Pessoas vão a psicólogos porque elas têm problemas, às vezes de infância, essas coisas, né? Pode ser coisas pequenas, coisas grandes. Então, tipo assim, pessoas erram, né? Principalmente nós, pecadores, que estamos no mundo de pecado. Sim. Agora, é diferente com Deus. Mas aí você tá colocando outro atributo nele. O primeiro atributo que você falou foi que ele fez tudo, que é um atributo de criador. Certo. Ele é criador, logo a gente realmente merece respeito, porque a gente não estaria aqui se ele não existisse. O segundo atributo que você tá dando pra ele é que ele é sábio, que ele não erra. Uhum. Porque você falou, minha mãe erra, mas Deus não. Então, aí isso é um atributo diferente do caráter dele. E a gente tá colocando aqui os atributos de Deus em xeque. Falando sobre atributos, a gente falou sobre os de Deus, mas e Satanás? O que diferenciaria o governo de Deus do de Satanás? Cara, eu lembro da última vez que eu participei aqui do Forumcast, a gente estava comentando um pouco, inclusive você comentou também agora há pouco, mas como Satanás prometia o que eles já tinham, dizendo que ele ia entregar a mesma coisa, sabe? Então, tipo assim, foi o que você falou mesmo, ele jogava em cima do óbvio e criava aquela dúvida. Então, colocar em xeque esses atributos de Deus é uma coisa realmente que faz você parar para pensar em outras circunstâncias o que poderia acontecer. Mas a gente só sabe depois que a gente vai um pouco longe demais e percebe que a gente precisa voltar. Então, quando você fala assim, e Satanás, o que ele prometeu aos anjos? Que atributo que ele prometeu? Ele prometeu liberdade. E como o Du falou, eles já tinham liberdade. Eles já eram livres. Mas ele falou, não, agora eu vou te dar liberdade. E aí eles, de verdade, caíram. E agora eles estão presos ao pecado e à maldade. Então agora eles não são livres. Eles prometem uma coisa, mas ele entrega outra totalmente diferente. E ele pesa bastante, e a lição também fala, na questão das leis, né? Sim. Porque parece que as leis, elas prendem a gente, né? Na questão de, tipo assim, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E meio que dá, nossa, não pode. Meu Deus do céu, velho. O que pode então, sabe? Tem muita gente que fala isso, né, em argumentos. Nossa, você é dessa igreja, você não pode fazer nada. O que você pode fazer então? Então, como se a igreja ela te prendesse, ela não te liberta. Sim. Lá o governo de Deus te prende, ele não te liberta. Só que daí a gente aprende depois que, tipo assim, na verdade, você seguir as leis é uma questão de liberdade. É a questão da lei de trânsito, né? Como na temporada anterior, não lembro qual exatamente o episódio, o Alisson mencionou sobre isso, falando sobre a lei de trânsito, ela não é pra mim e termina em mim.
ela é pra mim e para os outros, né? Sim. Por exemplo, se eu tenho habilidade suficiente para dirigir acima da velocidade, mas se vem um carro na frente que tá acostumado com as pessoas que estão na velocidade normal, na velocidade da via, ele não vai saber prever o tempo que eu vou demorar para chegar nele. Logo vai acontecer um acidente, não porque eu não sei dirigir direito ou não sou bom o suficiente para andar naquela velocidade, mas porque as outras pessoas não estão preparadas para que eu dirija naquela velocidade. Não sei se faz sentido. Tipo, eu vou... Na Bíblia tá escrito, se eu for ser pedra de tropeço pra alguém, é melhor que eu amarre uma pedra de moinho no meu pescoço e jogue no rio. Continua. Qual Pode que falar. é essa questão que a Bíblia traz, né? Amor ou justiça, né? Que os dois não conseguem estar juntos. E aí você trouxe a questão da lei de trânsito. Que a lei de trânsito é uma questão de respeito. E é justo que todos andem em uma certa velocidade. Exato. Não... Tipo assim, é muito injusto. Eu levo 15 minutos se eu for a uma certa velocidade chegar nesse lugar. E agora eu vou ter que levar 20 minutos só porque... Só porque eu preciso andar um certo limite, mas é por amor a outras pessoas e pela segurança dessas outras pessoas. Exatamente. E também da nossa, né? E da nossa, né? Mas eu tinha levantado a pergunta, né, sobre o caráter de Satanás. Uma questão que eu acho que ressalta bastante, que você tinha mencionado antes da gente começar, que ressalta bastante a diferença entre o caráter de Deus e o de Satanás, é o sacrifício de Jesus. Satanás teria se sacrificado pela criação da forma que Jesus fez? Definitivamente não. Assim, eu não acredito nisso não, velho. Eu acho que isso é um atributo de Deus que a gente esquece. Porque a gente esquece que apenas quando a gente tá no momento difícil é que a gente consegue revelar nosso primeiro caráter. E como o Du falou, né? No começo, ele falou assim que se você quebrasse a lei, Adão e Eva estavam lá e eles estavam sobre a lei de que não pode comer desse fruto. Beleza. Então, eles falaram, se você comer desse fruto, você vai morrer. E o que Deus não falou pra eles é que ele ia morrer no lugar. Eles quebraram e eles precisavam morrer. A gente precisa morrer, porque a gente é o mal. Então, eles quebraram e isso passou a todos nós. Nós precisamos morrer. Mas Jesus, como o nosso líder, e o que um líder faz, ele é o primeiro a cair. Ele é o primeiro a se sacrificar. E foi o que ele fez. E esse é o maior atributo dele para que a gente possa seguir ele. Como não seguir um Deus que ama tanto a gente? A gente vê essa questão de o caráter de Deus é justiça, amor e verdade. E o de Satanás já começa com mentira. É completamente injusto. E não tem amor. Esse amor que Jesus deu morrendo por nós, né? Ele mostrou pra gente. Ele não só tem amor, ele é amor. Essa é a diferença, eu acredito, principal dos dois. Vocês concordam? Tem alguma visão diferente sobre isso? Ou uma visão igual que acrescente? Eu acho que uma coisa que a gente devia olhar também é a questão das leis. Então, beleza. Um argumento que Satanás fez é que as leis não são justas e não são amorosas ao mesmo tempo. Por exemplo, elas prendem a gente. E vocês falaram, não, elas não prendem a gente. Mas em que sentido elas não prendem a gente? Porque eu deixo de fazer muita coisa pela igreja. E às vezes é uma questão muito difícil alguém deixar de fazer várias e várias coisas pela igreja. Por exemplo, a gente é adventista e a gente não usa brinco. Pô, e eu queria usar brinco. Então, isso não é uma restrição? O fato de que eu não uso? Eu não queria guardar o sábado. Às vezes eu queria usar o sábado pra só fazer as coisas que têm o meu agrado. Mas eu uso o sábado pra fazer as coisas que agradam os outros. Eu acho que eu tenho a resposta pra isso daí. Pode falar. Eu posso estar me equivocando aqui, mas vamos lá. A gente vem numa construção de ideias no decorrer dos nossos estudos, né? Nos nossos episódios aqui. Na temporada anterior, a gente desenvolveu a ideia de liberdade. E o último episódio, inclusive, ele trata sobre a questão, dando o exemplo de casamento. Pra tratar sobre como a lei liberta e não aprisiona. Porque, a primeiro ver, você tá solteiro, você tá livre pra escolher a parceira que lhe convier ali, sim. A que estiver mais adequada, a parceira ou parceiro, no caso das mulheres. Mas a partir do momento que você se casa, essa liberdade lhe é tirada. Por que essa liberdade é tirada? O que você tá perdendo nisso daí? Não é uma questão de, eu tô perdendo minha liberdade?
Não parece muito com a ideia de amor a Cristo. Para poder amar a Cristo, eu tenho que abrir mão de tanta coisa. Eu tenho que não ser livre a fazer as coisas. Se privar. Mas a questão não está em você não... meu Deus, eu não posso fazer agora por causa disso. Eu não quero outra mulher porque eu amo aquela. Eu não quero outro homem porque eu amo aquele, no caso, entende? Você não precisa dessas coisas quando você tem Jesus. Opa, bati no microfone aqui. Faz sentido a ideia pra vocês? Então, eu acho que um dos pontos que Satanás também pega na lei é que parece que as leis em si, elas, entre aspas, matam, né? Porque o salário do pecado é a morte. Se você desobedece, você merece a morte. Certo. E eu acho que é um negócio que ele pesa muito e que a tirinha também demonstra, né? Porque, tipo assim, algumas pessoas vão querer ir muito só pelo amor. Então, tipo assim, não é bem assim, sabe? Outras vão querer ir só pela justiça. Não, tá escrito isso e tal. Então, tipo assim, é muito 880 pra gente. É o que ele tinha falado, né, também. E Deus, ele é justamente o equilíbrio. Mas como que ele faz esse equilíbrio? Alguém quer tentar responder? Como ele faz equilíbrio entre as Como leis? assim? Não, porque assim, Paulo comenta sobre o espírito da lei, né? Certo. Tipo, porque a lei realmente, ela é pra te apontar o caminho certo, mas assim que você erra, você tá condenado. É isso, pronto. Mas o espírito da lei, ela serve pra te guiar pra você fazer o certo. Mas por que... O que é o espírito da lei? Não entendi. O que é o espírito da lei? Cara, dá pra gente entrar numa história assim, um pouco diferente. Mas... Vai lá, tô sem compromisso hoje. Mas vamos lá, mais ou menos assim. A história de Ruth, eu acho que todo mundo conhece, né? Eu não vou contar ela inteira, porque vai demorar muito. Mas a Ruth era moabita, né? Então, tem em Deuteronômio 23, versículo 3, comenta sobre os moabitas que eles eram proibidos, praticamente amaldiçoados, sabe? Não deveriam nunca entrar sobre a tenda de Deus e essas coisas. Isso porque os moabitas vieram de uma linhagem que aconteceu num incesto ali entre Ló e a filha dele, naquele momento. Sim. Então, eles foram amaldiçoados. Só que a gente tem a questão lá de Ruth, onde tem... qual era o nome da moça? Era Ruth... A sogra de Ruth? Chama de sogra Noemi. de Ruth. Noemi. Então, a gente tem a Noemi, que ela vem de Judá, né? E ela era do povo de Deus e ela foi morar em Moab. Então, tipo, ela saiu do povo de Deus e foi morar num lugar que era amaldiçoado. Se desviou. Aí tem lá a questão que os filhos dela se casam com as mulheres moabitas e tudo mais. E aí a gente tem, quando a Noemi decide voltar e Ruth vai com ela, a gente tem as leis que entram em conflito. E é um conflito de leis, gente. É um conflito complicado, né? Porque que são lei leis. que entra em conflito? Né? Bem, a gente tem a lei do Moabita, do que Moabita eles são e tem a lei amaldiçoados. do Levirato, se não me engano o nome, que está em Deuteronômio 25, versículo 5. Que ele fala sobre a questão do parente mais próximo receber a viúva para continuar o nome do marido, né? Porque o marido da Ruth morreu, então só ela que como tinha vai que fazer isso se ela era moabita? Entendi, porque a lei de Então, Moabita uma tá indo contra a outra. tava impedindo, não é pra casar com os Moabitas. Daí ele falou assim, Porque não, mas se você for ver, cara, começou errado quando Noemi saiu de lá e foi pra Moab. Certo. Sabe? Aí ela trouxe uma moça de Moab pra casa. Então, tipo assim, e agora, o que faz? Qual lei que vai prevalecer? Então, vai ser... A gente vai deixar quieto a lei do Levirato e não aceitar Ruth na família na de família, Judá. não vai receber ela de novo para continuar o nome do marido, ou a gente esquece isso e aceita Ruth, sabe? Então, tipo assim, eu acho que são esses extremos que a tirinha ela mostra muito bem, que é sempre a gente querendo escolher ou um amor ou a justiça. Só que Deus, ele sempre vai para um lado assim, ele segue a lei. Mas a lei que ganha é a lei que salva. Entendi. A única situação onde Deus volta atrás na sua palavra é quando ele diz que vai destruir alguém, se você reparar. Na história de Jonas a gente vê bastante disso. Ele fala, não, vou destruir Nínive, você vai lá só pra avisar eles. Mas chega lá, ele avisa, o pessoal se arrepende e ele não destrói Nínive. Então. Na verdade tem uma que é muito forte, eu esqueci qual que é o versículo, que ele fala assim,
Não mais porque o povo de Israel lá nos Juízos, ele fala assim, eles se desviam e aí eles pedem pra Deus de novo, e aí eles vão com Deus, e aí eles esquecem de Deus, aí eles se desviam. Toda aquela questão dos juízes, que Deus fica levantando juízes. E aí tem uma parte, depois o Luiz consegue colocar aqui o versículo, é isso aí, Luiz, que eles falam assim, não mais lhes ajudarei, não mais vos farei, que vocês peçam a esses seus deuses que vocês adoram. E ele fala assim, com firmeza, você fala assim, caraca, pesado. E aí no versículo seguinte fala assim, mas o povo clamou. E aí um versículo depois fala assim, e Deus se apiedou e ajudou eles. Porque eu acho que você, como pessoa, você pode ficar com raiva, né? De novo, você vai me trair de novo. E Deus fala isso. E eu acho que essa questão é muito delicada, né? Para as pessoas falam assim, mas Deus falou e voltou atrás? Como assim? Deus não muda. Porque a lei não muda. E tem toda essa questão de adventista Mas sobre a isso. gente Que é muda, justo, né? reto, firme. Mas A gente gente muda. muda. E a gente muda bastante. Mas é quando a pessoa, ela tá muito focada no que tá escrito, a lei de Deus, em vez do que o Du falou, que é o espírito dela. O espírito de Deus, que é a lei de Deus, é que Deus é amor. Então, mesmo que na lei esteja escrita, você não matará e você não mata, mas você não mata por amor. Sim. Você não vai mentir por amor. Você não tem que não matar só porque tá escrito que não é pra matar. Sim. O espírito da lei é o amor. Eu acho que uma coisa muito legal pra falar é... Adão e Eva, eles estavam no Éden e existia uma lei. Qual era a lei? Não vai comer daquela árvore, daquele fruto. Essa lei existe hoje? Não. Não, ela quer dizer que a gente não pode comer de uma fruta específica. Não, ela não existe hoje. Ela serviu pro propósito e hoje ela não existe mais. Mas o propósito da lei de não comer do fruto da árvore da vida ainda existe. O propósito Propósito, dela. né? Não a letra por letra, né? O E qual propósito. que seria o propósito? Não desobedecer, né? Não, desobedecer a Deus, acreditar em Deus. Então, quando a gente foca no que está escrito ao pé da letra, esse é o nosso grande problema, né? Esse é o grande problema que Deus... Satanás fala, não, tá escrito aqui, mas você não entendeu que a lei é o caráter de Deus. E sendo o caráter de Deus, ela é muito maior do que o que está escrito. Sim, A lei é maior do que a letra, né? Sim, entra muito o que a gente conversou, né? Tipo, dos ninivitas lá. Cara, e daí, sabe? Eles se arrependeram. Como que Deus vai ver o povo ali se arrependendo e vai falar, não, mesmo assim eu vou destruir vocês? Cara, isso não convém com Se o ele caráter fosse de só Deus. justiça, isso Sim, aconteceria. só que houve um arrependimento, houve uma mudança, entendeu? E Deus é amor também. Com Ruth, mano, o que a Ruth fez com Noemi, sabe? Tipo, ela foi pra uma terra onde ela não seria bem-vinda, porque ela compactuou com o Deus de Noemi, com Noemi mesmo, né? Ela amou ela, elas eram unidas. Então, tipo assim, cara, como que Deus vai olhar pra uma ação dessa e falar assim, não, você tá amaldiçoado, a sua descendência tá amaldiçoada para sempre. Já era. Não, cara, e daí que ela é moabita? Daqui, eu quero salvar ela. Sabe? Então, a gente tá falando muito da justiça contra o amor. Mas o amor, um dos preceitos dele também é a justiça. Assim, beleza, por exemplo, ele vai salvar um assassino. O assassino, ele tem que ser salvo, porque ele merece a salvação, mas ele não vai pagar pelos erros dele. Onde que tá a justiça aí? Onde que tá ele pagar pelos atos dele? E aí que tá, alguém vai pagar. Jesus vai pagar. Então, a questão de Jesus é que ele consegue trazer a misericórdia junto com o amor. E isso é a coisa mais difícil que a gente pode fazer, porque é uma coisa muito difícil da gente fazer. Quando a outra pessoa, ela vem e machuca a gente tem que perdoar ela e trazer o amor pra ela, mas a gente também tem que falar o que ela fez de errado, para que a gente possa trazer a justiça, para que ela não possa fazer isso diferente com as outras pessoas. Isso é muito difícil. A gente tá caminhando pro final agora. Eu acho que seria interessante, depois de toda a confusão mental que eu trouxe aqui pra nossa conversa, eu me perco muito nas ideias, assim. Eu começo um caminho, depois vou pra outro assunto, volto. Então acho que seria legal a gente dar uma enxugada. Então, a gente teve as considerações iniciais. Agora, se a gente puder ter considerações finais, tipo, concluindo e fechando assim a ideia, vocês podem... Fica à vontade. Eduardo? Bom, tá. Cara, eu acho que minha consideração final seria sobre que as leis existem pro nosso bem, né? Que são realmente o fundamento de como a gente deve viver bem, feliz, né? Elas trazem liberdade pra gente, por mais que às vezes parece que não. Elas trazem liberdade e que lembrar também pra gente nunca pender um lado pro outro,
né? Que a intenção de tudo no final é salvar pessoas. E é isso que importa. Acho que o que eu gostaria de deixar para as pessoas no final, e que se vocês esquecerem de tudo, vocês pudessem lembrar disso, é que Deus, ele é amor. E quando a gente lê a lei, a gente precisa ler a lei com amor. Se você não está olhando a lei pelo jeito que Deus olha, você vai estar olhando do seu jeito, e o do seu jeito mata. Sempre vai matar. Então, qualquer coisa que você faça, tente olhar com esse olhar de amor. Tente olhar com esse olhar em que Deus olharia. Será que Deus condenaria essa pessoa? Será que Deus faria a oração que eu estou fazendo nesse momento? Se sim, continue. E se não, peça a Ele que mude seu olhar. Porque é um olhar muito difícil de ser mudado. Mas é uma caminhada que a gente tem que continuar lutando. É um assunto realmente muito extenso. Se a gente for continuar falando disso, vão por horas. Mas eu acredito, inclusive, que tem um Biblecast que fala sobre esse assunto, certo, Lígia? Certo. Você se lembra o título dele pra gente recomendar pro pessoal? Tem Onde dois. a paz e a cruz se beijam. Não, A paz e a justiça, e a se justiça beijaram. Isso. E aí tem o que segue a ele, que é Mundo Sem Lei. Perfeito. A gente vai mandar o link desses daí pro Luiz pra deixar aí na descrição. Se vocês tiverem interesse em se aprofundar um pouco mais, tem eles. Mas resumindo é isso. Deus é amor e é justiça. A lei existe, mas nós devemos olhar para ela com o filtro do amor por cima. E que esse amor possa inundar os corações de todos vocês que estão assistindo. Então, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. E fica por aqui mais um Porãocast.